Tópico 3. Aprendendo a investir na obra missionária. Ponto 1. Igreja de Filipos versus Igreja de Corintos. Ao contrário da Igreja de Corintos, a Igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária. Vamos ver isso em Filipenses capítulo 4, os versículos do 15 ao 19. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma vez e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como um cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glórias por Cristo Jesus. Pois, como vimos, ela enviava oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Não bastante a Igreja de Corintos ter deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus, vamos ver alguns textos. 1 Coríntios, capítulo 1, os versículos do 4 ao 7, diz assim: Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos neles, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 8 e o versículo 7. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra e na ciência e em toda diligência e em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nesta graça. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Seus membros demonstraram insensibilidade quanto ao sustento financeiro dos seus missionários. O apóstolo Paulo, infelizmente, por não ser generosa, a Igreja de Corintos precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades. Vamos ler novamente alguns versículos. 2 Coríntios, capítulo 11, o 8 e o 9. Outras igrejas despojei, eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que me vieram da Macedônia supriram as minhas necessidades, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária. Vamos ler novamente alguns versículos. Gálatas, capítulo 6, versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Romanos, capítulo 15, versículos do 25 ao 28. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais, assim
que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos do 9 ao 14. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito de vós recolhamos as carnais? Se outros participam destes poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. O ponto 2. Tendo consciência de nosso dever. Contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual de Deus, que acredita na conta dos doadores. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo dos 6 ao 8. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor a recebe com alegria. Este ato nos dá a certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Filipenses capítulo 4 e o 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Assim, investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouros no céu. Vamos ler Mateus capítulo 6, os versículos 20 e 21. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O ponto 3. Pessoas financiando a obra divina. Em Lucas, no capítulo 8, os versículos de 1 a 3, nos diz: E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Um grupo de mulheres acompanhava Nosso Senhor,
e o serviam com seus bens, ou seja, sustentavam financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do Reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da Igreja. Isso nos revela que, apesar da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missões transculturais diretamente no campo, ela pode sustentar o ministério de um missionário. E a partir dessa resolução, garantir a execução da obra missionária. Transculturais, portanto, atentamos para as palavras de Hudson Taylor, missionário inglês na China. A obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus.